Bom, pessoal, vamos continuar aí. Coloquei para gravar a tela já. Nós vamos agora entrar numa área nova aí dentro de projeto de produto, que é a parte de sustentabilidade. Nesse assunto, a gente vai utilizar como referência o livro do Idomar P. Carpes Jr., essa é a nossa referência bibliográfica, que é a introdução de projetos de produtos. Essa é a aula de número 8, ok? Bom, esse assunto aqui, pessoal, ele é um assunto bem vasto e muito atual. Em todas as áreas que a gente imaginar, principalmente as partes de uma indústria, né, atuam nesse... as indústrias no momento, né, elas estão sendo muito exigidas da parte delas para que elas sejam, a palavra aqui, sustentáveis. Tá? Nos anos 80, essa palavra já era conhecida, só que, vamos dizer assim, havia um receio muito grande de que isso seria alcançado no futuro, tá? E as pessoas achavam que iriam conseguir ser sustentáveis, né, na forma de viver, etc. Mas o que a gente está vendo hoje é que parece que as coisas não mudaram muito. É muita propaganda nessa área, né? Produtos sustentáveis, mas ainda assim, grande parte das indústrias, das pessoas se comportam como se comportava na década de 80, 70, que para eles buscar uma forma ecológica de viver, né, ainda é muito difícil, sabe? Apesar de serem feitos vários incentivos, principalmente pela Organização das Nações Unidas, né, que tem diretrizes de sustentabilidade hoje, ainda assim a gente vê que não foi atingido um nível de excelência para isso, né? Nós vemos aí as nossas reservas florestais sendo devoradas dia a dia, né? E não precisa ir muito longe, não, ir para a Amazônia para ver isso. Se você pegar na sua cidade, você, por exemplo, está no centro da sua cidade. Aí você vai para as periferias lá. Você vê que sempre tem bairros novos sendo criados. Eu sei que as pessoas precisam morar, né? Mas o que existia nesses bairros antes? Provavelmente eram áreas verdes, pessoal. E essas áreas verdes estão sendo consumidas. Então, nas beiras das cidades, pessoal, vocês sempre estão vendo novos bairros surgindo. Até quando vai isso? Tá? Você fica imaginando, ó. Vai crescendo, vai crescendo. Isso não vai parar. Entendeu? O ser humano é difícil. Então, vai chegar um momento que não vai ter mais espaço para a área verde. Tá? Então, é muito pessimismo isso, mas é uma coisa que está acontecendo. Você não precisa ser pessimista para ver que isso está acontecendo. Na minha própria cidade aqui, ó, lugares, quando eu saio, entro para a rodovia, saio da cidade, entro para a rodovia, lugares que eram áreas verdes, hoje só tem condomínio lá. Cadê a área verde que tinha ali? Não tem mais. Isso não vai parar hoje, entende? As pessoas precisam vender terrenos, vender ambientes para terem um nível de conforto, né? Até que ponto vai isso, sabe? Então tudo isso é questionável. Aqui nós vamos começar falando então de sustentabilidade aplicada a produtos, né? Aqui é interessante falar o seguinte:
Vamos começar com esse dado, né? Ó. Então, para cada tonelada de um produto fabricado, são produzidos mais de 30 toneladas de lixo. Beleza, pessoal? Isso aqui é um dado aí que o autor coloca para a gente. Cada tonelada de produto fabricado gera 30 toneladas de lixo. Além disso, né, 98% dos produtos são descartados pelos consumidores. 98%. Tem uma colocação da ONU que diz que para você lavar uma quantidade de calça jeans ali, tá? Ela coloca uma quantidade de calça jeans que você lava, seria o mesmo que você... Ela faz uma proporção lá entre a produção de a quantidade de calça jeans que você lava e por ano quanto que uma pessoa bebe de água. Ela faz essa relação, né? Ou seja, a quantidade de água que é usada para lavar, não para lavar calça jeans, para produzir a calça jeans, tá? Falei errado. Para produzir a calça jeans é utilizada uma quantidade de água muito grande. E isso aqui, relacionado com a quantidade de água que uma pessoa bebe, seria anos e anos, tá? A quantidade de água que é usada para fabricação para uma pessoa beber água. É assustador, assim, quando você vê essas coisas, sabe? Então a gente tem que ter consciência do que a gente faz aí com as coisas que a gente consome. Então, com base nessas informações que a gente tira aqui, tá? É possível perceber que a produção industrial, desde a época da Revolução Industrial, lá, né, 1700 e uns quebradinhos, gerou anos de exploração inconsequente do planeta, o que pode acarretar um custo elevado para as gerações futuras, né? Então, tornar os produtos mais sustentáveis reduz significativamente o impacto ambiental e aumenta a eficiência em todos os estágios do ciclo de vida do produto. Então, por exemplo, vai desde a extração da matéria-prima, né? Passa pelo processamento da matéria, o uso e descarte do produto. Vocês estão vendo aqui que a gente pode dividir, né, as etapas de vida do produto, né, até a morte dele, ou descarte, né. Então você tem a parte de extração, você tem a parte de processamento do produto, do matéria-prima, você tem a parte de uso pelas pessoas aí, e no final o descarte. Então você tem 4 etapas até o descarte do produto. Tá bom? Então são as etapas para desenvolvimento do produto, desde a extração da matéria-prima até o descarte. E o que você vai fazer ao longo desse percurso é muito importante para o planeta em geral, né? Aqui nós temos, dentro dessas etapas, a gente tem a parte de fabricação, a parte de embalagem, a parte de distribuição. Então, por exemplo, a parte de processamento aqui da matéria-prima, você poderia colocar a parte de fabricação aqui dentro. A parte de processamento, você embala o produto e lança para o uso, né? Distribui. E por último, o descarte. O que a gente tem que ter consciência é sempre fazer mais com menos. Então, você procura extrair menos produtos, menos matéria-prima, né, para criar o seu produto futuramente. Tá certo que certos materiais, produtos não dá para você fazer com materiais recicláveis, né, ou sustentáveis, produzir um produto assim, né? Mas se você puder, melhor, né? Então sempre produzir mais com menos energia e matéria-prima. Existe um
uma tabela, tá? Que ela fornece vários tipos de materiais, uma lista, e na frente a quantidade de energia para a produção daquele material que é exigido. Quanto mais energia você precisa para fazer aquele produto, você sempre tente não escolher aquele produto, porque ele gasta muita energia no processo dele. Quanto mais energia do planeta vai ser exigida para desenvolvimento daquele produto. Então, você como um projetista, um designer, um engenheiro que vai produzir um produto, sempre tem que ver se o processo que você vai utilizar para desenvolver o seu produto vai gastar muita energia. Se ele começar de início a gastar muita energia no desenvolvimento de toda essa cadeia, você nem escolhe esse processo, nem desenvolve esse produto. E também os recursos que você vai extrair, os recursos minerais. Então você também procura sempre reduzir, no mínimo, né, a extração de recursos naturais. Tudo isso para evitar lixo e poluição. Beleza? Então você vê que o desenvolvimento de produto sustentável, pessoal, começa bem antes de você estar projetando ele, né? Já selecionando uma quantidade de energia baixa no processo e baixa quantidade mínima de extração de recursos, né? Em linhas gerais, a sustentabilidade dos produtos exige a aplicação de 7 princípios, tá? Segundo esse autor aqui. Primeiro, você tem que reduzir a quantidade de material necessário. Então, sempre procure desenvolver um produto que você não precise de muitos recursos naturais, extrair recursos naturais da natureza para desenvolvê-lo. Beleza? E para isso, como eu disse, existe uma tabela também de produto que vai ser desenvolvido e a quantidade de recursos que ele vai gastar. Isso te dá uma ideia de qual produto gasta mais recurso ou não, né? Você também tem que se preocupar com a diminuição da quantidade de energia necessária, como a gente falou, e a redução da dispersão tóxica ou lixo. Beleza? Você tem que minimizar o lixo. E precisa aumentar a reciclagem de materiais. Ok? Você precisa, por exemplo, procurar desenvolver produtos que utilizem materiais que são facilmente reciclados. Tá? Se eu for utilizar um material que é difícil de ser reciclado, eu não construo o meu produto com aquele material. Beleza? Recomendação para uso de materiais. Então, embora os projetistas, né, engenheiros, designers, etc., focalizem as formas e funções do produto, a fabricação, pessoal, ela é sem dúvida a etapa na qual os maiores impactos ambientais vão ocorrer. Por exemplo, vamos supor que você vai construir uma peça e você precisa tornear aquela peça. Quando você faz o torneamento, você vai estar, por uma certa peça que é construída, ela vai produzir refúgio ou material descartado. Beleza? Então, isso é material descartado que é lixo. E onde vai isso? Entende? Então você precisa se preocupar com a parte ambiental. Tá? Muitos processos industriais precisam descartar, por exemplo, fluidos, alguns tipos de líquidos que eles usaram num determinado processo e não vão utilizar mais. Então isso vai para onde? Entende? Existem leis ambientais que são responsáveis por dirigir o descarte desses produtos utilizados durante a fabricação, nas etapas de fabricação, né, de produtos. Então,
essa fabricação, elas causam problemas, tá? Principalmente na parte de extração, na parte de processamento de matéria-prima e da poluição causada pelos subprodutos dessa atividade. Só um instante aqui. Bom, os materiais utilizados na produção, eles são cíclicos. O que isso quer dizer, né? Então, portanto, deve-se buscar a utilização de ciclos que afetam menos a natureza. Então, por exemplo, eu começo a produzir aqui, eu vou extrair um determinado produto da natureza, vou processar e vou usar. Nesse processo aqui, depois que eu uso, vamos supor que eu descarte. Ou seja, isso aqui não fechou o ciclo. Tipo, esse material ele não voltou para a natureza da forma que eu retirei. Entende? Isso seria cíclico. O que a gente tem que fazer é criar processos fechados, cíclicos. Eu extraio, processo, uso e na hora de descartar, faço um tratamento desse material que foi usado. Pode ser reciclagem, tá? Ou uma incineração. Porque aqui é o seguinte, né? Depois eu termino, vai. Uma reciclagem e incineração, e aí eu volto ao produto no ponto onde eu extraí. Eu devolvo para a natureza do jeito que eu peguei. Você pode utilizar, reciclar, trazer o produto, vamos dizer assim, devolver para a natureza o que você pegou de algumas formas. Então, por exemplo, eu posso reciclar produtos ou eu posso incinerar produtos. Se você não consegue reciclar, você vai incinerar. O que acontece com a incineração? Você pega parte da energia que tinha naquele produto e transfere essa energia para um outro sistema. Tá? Então, a incineração, por exemplo, é uma queima, né? E eu obtenho da incineração a energia necessária para fornecer e transferir para outro sistema. Então, eu reaproveito aquele material para gerar energia para um outro sistema. Então, eu estou reaproveitando de certa forma. Tá? Eu estou devolvendo isso para a natureza de certa forma. Então, eu tenho que ter processos cíclicos de fabricação fechados, ok? Então, eu tenho que pensar no desenvolvimento de um produto que seja baseado no desenvolvimento de projetos cíclicos e não abertos. Tá bom? Dessa forma, a primeira preocupação do projetista deve ser selecionar materiais com baixo impacto ambiental ou produzidos por processos de baixo impacto, sendo eles renováveis, recicláveis ou, por exemplo, aqui que eu falei, né, incinerados. Evitando, no caso, o descarte de lixo, né, e não fechando esse ciclo. Bom, a utilização de materiais de baixo impacto ambiental está diretamente relacionado à seleção de processos industriais ou de manufatura de baixo impacto. Tá? Isso pode ser feito comparando processos, certo? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Supondo que um determinado componente ele possa ser fabricado por meio de usinagem, como isso aqui que a gente está vendo. Então, tem um torneamento aqui, ele está sendo usinado, beleza? E aqui nós temos um produto que está sendo conformado. Então, ele está a alta temperatura, beleza? E ele está sendo
pressionado de vários lados, tá? Para chegar numa forma desejada. Então aqui conformação e aqui usinagem, que está retirando o material de uma peça. Beleza? Então eu tenho que escolher entre dois processos, usinagem ou conformação mecânica. Para esse caso que ele está citando, a escolha ideal aqui seria a parte de conformação. Para a parte de conformação, você, por exemplo, para essa peça, você teria que aquecer a peça, ou seja, gastar muita energia, calor, inserir calor aqui, para ela ficar com essa temperatura e depois ir batendo nela, né, para ela chegar na forma desejada. Então, eu gastaria muita energia para ter esse processo. Esse daqui, eu não precisaria de um alto forno, por exemplo, para aquecer, a energia seria menor. Vendo por esse lado, eu escolheria o processo de torneamento, porque a energia que ele gasta é muito menor do que esse processo de conformação. Entretanto, se você tivesse um processo de conformação que você não precisaria inserir temperatura e não utilizaria altos fornos, então a sua conformação seria apenas flexionar uma chapa sem aquecer, então o processo seria muito mais fácil do que a usinagem. Então, nesse caso, eu utilizaria, por ser um processo de baixo impacto, eu utilizaria o processo de conformação. Tá? Então, depende do processo de conformação que você está utilizando. Beleza? Se a gente for pensar na quantidade de refúgio, né, ou material ou lixo gerado, esse processo aqui gera muito mais lixo do que de conformação. Então eu escolheria o processo de conformação, mas como eu falei, para esse processo específico aqui a quantidade de energia é muito maior. Tá? Então você tem que ver, analisar todos os lados aí para ver qual que tem o menor impacto, né? Aqui do processo de usinagem, ainda você utiliza lubrificantes para trabalhar o atrito entre a peça e a ferramenta que vai tirar o material da peça. Então, você precisa descartar esses lubrificantes aqui, que são os refrigerantes que você usa no processo. Então, isso aqui, como que você vai descartar isso? Tá? Se tem uma lei ambiental que você tem que descartar esses lubrificantes, esses refrigerantes aí industriais, em determinada localidade, né? Você não pode jogar isso aí para qualquer lugar, né? Senão você leva uma multa, né? Em relação aos materiais de baixo impacto, eles são livres de substâncias tóxicas e perigosas, tá? E substâncias destruidoras da camada de ozônio e produtoras de gases. Tá? Esses materiais são facilmente reutilizáveis e recicláveis. Uma empresa, uns designers da Finlândia, o que eles fizeram? Eles fizeram, a partir de estrume de vaca, vamos dizer assim, eles fizeram uma caixa, tá? Tem mais ou menos aqui 20 centímetros por 20 por 30 centímetros. E aqui tem uma cavidade, tá? É um furo. Isso aqui é como se fosse um vaso. Então eles fizeram, a partir do estrume de vaca, conseguiram produzir vasos recicláveis, né? E utilizar na residência e tal, ou em floriculturas, etc. Então eles conseguiram utilizar um material que é totalmente descartável na produção de um produto. Tá, pessoal? Então, isso aqui é um material de extremo baixo impacto, né? E quando você não for mais utilizar isso aqui, para descartar, você pode até usar como um adubo, né? Vamos dizer assim. Então, olha como você pode selecionar materiais de baixo impacto, né? Tudo isso vai ocasionar um conservacionismo da biodiversidade, né?
A gente tem materiais orgânicos, por exemplo, que são resultantes de organismos vivos. Isso geralmente torna o produto mais ecológico. Tá? Então, exemplo, flocos de polipropileno, que é um tipo de plástico, tá? No caso aqui ele é expandido, são utilizados como proteção contra impactos em embalagens de produtos. Então, por exemplo, tem uma embalagem aqui, e aí eu vou com um produto aqui dentro, que é um produto que pode ser quebrado. Então eu preciso inserir aqui dentro, ó, uma proteção. Essa proteção, ela é de flocos de polipropileno expandido. Então isso aqui é como se fosse um isopor, que protege o que está dentro do produto, beleza? Só que isso, pessoal, ele pode ser substituído. Isso aqui é um material sintético. Eu posso substituir isso por pipoca de milho. Tá? Então, se eu botar aqui pipoca de milho aqui, ó, dentro, por exemplo, de uma superfície fechada, né? Eu vou ter o mesmo efeito que esse foco aqui, tá? Porque a pipoca vai absorver o impacto. E a vantagem é que ela é digerível por micro-organismos, tá? Então, isso aqui, depois que eu comprei, né, o produto, eu posso descartar isso aqui na natureza. Ele vai ser consumido por micro-organismos. Tá? Um exemplo de embalagem reciclável, né? Bom, o projetista também deve se preocupar em utilizar no mínimo o material requerido para um produto. Então, você procura sempre não extrair coisas da natureza. Se você puder utilizar produtos reciclados, melhor. E você sempre tem que procurar produzir um produto em que você reduza a massa do produto no final, enquanto você está desenvolvendo o produto, né? Então você reduz a extração de matéria-prima, procura não fazer isso se você conseguir, diminui gastos de transporte e também a quantidade de material que vai ser reciclado. Beleza? Então você reduz a massa dos produtos. É exatamente pensar nesses atributos. Durante o uso, né, o produto deve ser eficiente na utilização dos recursos, certo? Quando ele vai realizar as funções dele. O que inclui, pessoal, a conservação de água, certo? A conservação de água. Isso significa melhorar a especificação de consumo do produto em relação a esses elementos. Por exemplo, fabricantes de vasos sanitários buscam desenvolver sistemas de descarga que utilizem menos água, certo? Porque a água é escassa, né? Então vamos desenvolver um dispositivo que reduza a quantidade de água no funcionamento desses vasos sanitários. Então, durante o uso, você já pode pensar no seu produto que tipo de recursos naturais ele vai utilizar e como eu faço para reduzir essa quantidade de recursos. Esse é um exemplo claro do uso de produtos. A parte da reciclagem, tá? Vamos lá. A parte da reciclagem, ela pode ser facilitada pela minimização de variedades de materiais utilizados. Então tem um produto aqui que eu criei. Esse produto tem 4 itens aí de materiais. Vamos supor que eu conseguisse extinguir o terceiro item do meu produto. Não precisaria desse material para o meu produto, certo? Não precisaria dele. Ou seja, na natureza, eu iria descartar menos coisas em relação a materiais. Então, ótimo, né? Se eu tenho um produto que eu não preciso mais usar aqueles itens de materiais, maravilha, né? E sempre que possível, né, deve-se adotar dispositivos que substituam o uso de ferramentas para desmontagem. Veja, pessoal, quando você vai produzir um produto,
você sempre procure criar um produto que trabalhe em módulos. Vamos supor que eu tenho um produto aqui e deu defeito no módulo 1. Ele tem 6 módulos, 6 partes do produto. Será que eu consigo, através de uma manutenção, ligar lá na pessoa que me vendeu o produto e fazer a troca daquela parte? Porque se ele trocar essa parte, eu não descarto o produto inteiro. Se eu não descartar o produto inteiro, a natureza agradece, né? Então eu preciso criar produtos em módulos. Porque se der defeito numa parte, eu troco só uma pecinha. Veículo, por exemplo, eu não vou jogar um carro inteiro fora, né? Se eu quebro lá o para-choque, eu só troco o para-choque, que ele está em módulo. E aí eu continuo utilizando o produto. Mesma coisa para computador. Eu estou com um computador lá. Dá o pau na memória. Eu troco a memória separada e eu continuo usando o produto, né? Então você precisa criar produtos em módulos. E produtos que facilitem a desmontagem. Porque se facilita a desmontagem, eu posso tirar um módulo, trocá-lo e continuar usando aquele produto, né? Eu só descarto a parte aqui que foi tirada. Isso facilita a reciclagem, a manutenção do produto e você reduz o impacto ambiental. Beleza? Então isso é uma coisa a ser pensada na hora de você projetar o seu produto. Na parte de embalagem, pessoal, ela deve ser produzida com materiais de baixo impacto. Certo? Tem um exemplo, tá? Hoje tem xícaras de café que são comestíveis. Beleza? Tem até sabor de chocolate. Beleza? Então tem lá seu cafezinho, você vai tomar tal. Depois a xícara você pode se alimentar dela. Então isso é uma maneira de reduzir a embalagem. Beleza? Reduzir lixo, né? Eu, ao invés de tomar o café num copo plástico, né, e jogar fora isso, e para o descarte, eu como isso, né? Que mais de exemplo? Aqui a gente tem esse exemplo, as embalagens de supermercado, aquelas embalagens plásticas, né, de saquinho plástico. Em São Paulo, por exemplo, cidade grande, né, você vai no supermercado, eles não aceitam mais. Eles não fornecem mais sacolinha plástica, né? Você tem que trazer de casa uma sacola. Aí você coloca os seus produtos lá, né? Se você quiser essa sacola, você vai ter que pagar por ela. Beleza? Então, isso é uma maneira de incentivar o uso de embalagens, né? No seu caso aí, você traz sua própria sacola de casa. Você não utiliza mais esse tipo de sacola plástica. Se você for para o supermercado, já deixa no carro uma sacola que você vai poder levar para o mercado e usar essa sacola para colocar os seus produtos, né? Evitando aquelas sacolinhas plásticas, né? Beleza? A questão de energia, né? Então, a energia é uma outra questão importante, que está relacionada intimamente com a sustentabilidade. Os produtos eles têm que dispendiar uma quantidade de energia mínima quando ela executa as suas funções. Beleza? Então, eu posso utilizar energia limpa, tá? Para obter uma eficiência energética, um rendimento melhor e poluir menos, né, o ambiente. O primeiro passo aí para se aumentar a eficiência energética é estabelecer especificações, critérios, requisitos, né, para o consumo de energia. Então a gente vai considerar que para a produção da energia a gente precisa queimar combustíveis fósseis hoje, altamente poluentes hoje, ou utilizar fontes de energia alternativas amanhã, né? Então hoje a gente é muito dependente de combustíveis fósseis, pessoal, ainda, tá? Que são altamente poluentes. Mas existe uma pressão muito grande dos órgãos internacionais aí que eles sejam substituídos por fontes de energia alternativa, né?
Por exemplo, aqui, como a energia solar e a eólica, que são os mais conhecidos, né? Mas existem outras formas de energias limpas que podem ser utilizadas, né? A energia das marés, por exemplo, o movimento das marés do mar, conforme ela vai para cima e para baixo, você obtém energia por movimento de ondas, né? Ok. Outra forma de melhorar a eficiência de um produto, como a gente já falou, é a redução da sua massa. Então isso reduz não somente a energia que é gasta na produção dele, mas também a energia na distribuição do produto. E a utilização de fontes de energia renováveis, né, no caso as alternativas, no caso a eólica, tanto para o funcionamento do produto quanto para a manufatura, na produção, e também na hora que você vai fazer a extração da matéria-prima, né, tudo isso reduz o impacto ambiental. Então, o aquecedor solar para água em residências é um exemplo de produto que tem esse tipo de energia para o funcionamento, né? Em relação à manufatura, produtos e componentes produzidos em regiões onde há energia elétrica de geração hidráulica são mais ecológicos do que produtos em regiões onde a energia elétrica é por termoelétricas. Isso é uma coisa a observar, né? E a embalagem, por sua vez, ela pode tornar mais eficiente a distribuição do produto por meio da redução da massa. Isso vai economizar energia na distribuição, por exemplo, no transporte. Então, na distribuição, o ideal é optar por sistemas de transporte mais eficientes, em termos energéticos. No caso, transportes marítimos, ferrovias, né? Hoje, pessoal, vamos colocar assim, vamos pensar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma via férrea muito grande. Por todos os lados do país, você consegue chegar a qualquer parte por vias férreas. Tanto no transporte, né? Então a distribuição ali é muito eficaz. Aí você vem para a Europa. Tá? Você vem para a Europa aqui. Também eles têm um vasto sistema de linhas férreas que distribuem todo o produto. No nosso caso, no Brasil, a partir de 1845, tá? Não sei se vocês lembram, tá? O Barão de Mauá foi um grande empreendedor na época e ele que começou a distribuir as vias férreas pelo país. O cara era um visionário. É claro que o sistema político da época e os políticos da época destruíram a visão dele, tá? Assim como hoje destroem a nossa sociedade. Então, na época, ele fez com que essas redes de ferrovias se difundissem pelo país. Inclusive, as ferrovias que vocês veem hoje atuando aí vêm dessa época, pessoal, tá? Muita ferrovia que está por aí, você vê carga passando, é dessa época. Algumas ferrovias, você via a ferrovia tem o aço, né, onde fica encarrilhado a roda do trem, e tem os dormentes. Dormentes são aquelas partes em madeira, tá, que ficam entre os trilhos. Esses dormentes, muitos deles hoje, vamos colocar assim, há uns 10 anos atrás, você via alguns dormentes das ferrovias sendo daquela época, cara, de 1845. A madeira estava completamente podre. O que as empresas que trabalham com logística, tipo a antiga ALL, que virou Rumo, né? Eu acho que é isso agora. Eles estão trocando todos os dormentes das ferrovias. Se você passar pelas ferrovias aqui do interior, você vai ver que eles estão trocando esses dormentes por dormentes. Ele tem esse formato aqui, em seção transversal. Ele é
de concreto, um concreto diferenciado aí, que é utilizado como dormente entre os trilhos. Então, isso está sendo totalmente substituído. A malha ferroviária brasileira hoje, ela é, vamos dizer assim, para transporte logístico, ela poderia ser mais eficiente do que é, tanto para transporte de pessoas, para transporte de carga. Eu acho que falta muito investimento nessa área ainda. Existe o investimento privado, né? Mas o Estado ele deixa a desejar. Ele poderia criar incentivos maiores para o desenvolvimento da linha férrea, né? Para deslocamento de pessoas, para ajudar isso. Mas o Estado é um fracassado nessa área, relacionado a desenvolvimento de vias férreas no país, né? Você vê que a gente não, por exemplo, poderia haver um trem que saísse do centro do estado e fizesse o transporte de passageiros em qualquer parte do país, né? E não tem isso. Você precisa ou ir de ônibus ou ir de carro. Tá? Então, isso é muito primitivo, né? O nosso país é muito cru nessa parte de linhas férreas. Então, isso precisa ser desenvolvido. E imagina que se você tivesse uma rede de transporte ferroviário para produtos, né, vasto no nosso país, a gente se tornaria uma potência nessa área, né? E precisa realmente ser mais desenvolvido essa parte logística. Apesar de já ter bastante desenvolvimento nessa área, ainda a gente está no início de tudo isso, né? Beleza, pessoal. Então, eu vou deixar aqui 4 exercícios, tá? Que vocês vão entregar. Vocês vão entregar na... Vamos fazer o seguinte, os exercícios que a gente vai fazer agora, eu vou passar em todas as aulas, é a única coisa que a gente vai fazer, que a gente já fez prova, tudo, né? Então vocês vão pegando eu vou entregar várias listinhas como essa daqui, vocês vão fazendo, vão guardando com vocês. Daí, quando for chegar no último dia de aula, que a gente vai ter, vocês trazem essa listinha. Beleza? E aí você junta essas listinhas e entrega. Vai ser a parte 2 da nossa avaliação, né? Aí isso vai servir de avaliação. Então, esse exercício aqui, vocês vão responder, ó, por que é importante utilizar materiais de baixo impacto ou produzidos no processo de baixo impacto? Quais são as implicações da redução da massa do produto? A preocupação com os materiais e processo de fabricação das embalagens é válida? Justifique. De que forma é possível aumentar a eficiência energética na produção? Então, vocês vão responder essas 4 perguntas, já armazenam aí, deixa guardadinha com vocês, e a próxima aula eu vou dar outro questionário, vocês vão juntando isso aí, no final do semestre vocês me entregam. E aí vai ser a avaliação de vocês da parte 2, né? Beleza, pessoal? Eu vou fazer o seguinte agora. Então, ó, para quem tiver aí ainda, né? Tá vivo aí. Ou quem não tiver, não tem problema, tá gravando a aula. O que eu vou fazer é o seguinte, tem ainda 50 minutos, tá? Eu vou pegar uma aula que eu não gravei. Eu acho que a aula 6 e aula 5. A aula 4 está gravada. A aula 3 não está gravada. Isso, eu vou pegar a aula 1 está gravada. Eu vou pegar a aula 6, que eu não gravei, e vou falar agora, tá? Aí quem quiser assistir, assiste, pessoal, tá? É uma aula que eu já falei, tá? Mas eu vou estar gravando aí. Beleza? E colocando já no YouTube também. Deixa eu só parar essa gravação aqui e começar uma outra.